De poder estar aqui, né? Mais uma vez, podendo adorar o Senhor, ouvir a Tua palavra, glorificar o Teu nome. Amados, nós vamos continuar renovando a missão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre evangelizar em tempos difíceis. A semana passada foi o culto de ceia, a semana retrasada o pastor Glaico pregou falando sobre a nossa missão de congregar. Lembra que em Hebreus 10, do 19 ao 25, o tema da mensagem foi congregar para fortalecer. Lembrando que não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Mas quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, da mesma forma que congregar é missão, né? O Senhor nos chama a isso, a viver essa comunhão entre os irmãos e adorar o Senhor. Essa noite nós vamos falar um pouquinho da missão de evangelizar. E tempos difíceis. Nós estamos vivendo esse tempo, será? Acho que sempre foi, né? Sempre foi, agora está um pouquinho pior ainda. Então, eu queria que você abrisse aí no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 24 até o 31. A palavra diz assim: diante deste relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, elevando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui essa noite e te pedimos, Deus, fale ao nosso coração. Ó Deus, que a tua palavra encontre lugar em nossas vidas, não só para ouvir, mas para praticar. Nos ajuda a viver essa verdade, Senhor, para a glória do teu nome. Oramos te agradecendo no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos só lembrar um pouquinho, então. O livro de Atos nos ensina aí, que é uma narrativa histórica de tudo aquilo que Jesus fez, né? É uma continuação dos evangelhos, daquilo que Jesus fez e ensinou, e que continua agora, né? Lucas vai relatar em Atos a continuação que o Espírito Santo de Deus faz por meio da vida dos discípulos, continuando pregando esse evangelho. Então, ele é uma ponte aí entre os evangelhos, né, e as epístolas. E a gente só entende muita coisa do Novo Testamento ali exatamente por causa desse livro, né, que narra toda a história de como a igreja começou, de como ela continuou aí crescendo, perseguições, né, tudo aquilo que ela viveu ali. E que continua, né, queridos? A igreja do Senhor continua esperando a volta do Senhor. Não é isso? Hoje nós caminhamos nessa mesma esperança. Então, nós vamos falar sobre evangelizar em tempos difíceis. E eu quero lembrar um pouquinho o que significa evangelizar, então. Compartilhar o quê? A mensagem de salvação de Jesus, não é isso? Por meio de quê? Palavras e ações. E o Evangelho são as boas novas, não é isso? Deus, com seu amor maravilhoso, envia Cristo Jesus para que a gente pudesse ser o quê? Salvo, para que a gente pudesse aprender a viver essa verdade do amor dele, com arrependimento e transformação. Então, olha, nós precisamos, um dia fomos alcançados, e agora vivemos essa verdade. E o que a palavra nos ensina? Que nós devemos compartilhar da mesma verdade, da mesma mensagem que nos alcançou um dia. Então, dentro dessa verdade, desse texto que a gente leu aqui, nós vamos lembrar um pouquinho sobre como é que nós vamos levar, como é que a gente vai viver essa verdade aí. Tempos difíceis, eu vou me calar, né? Às vezes o pastor falou assim, às vezes a gente fica calado porque a gente tem vergonha. É verdade, às vezes a pessoa tem vergonha de falar. Mas será que eu devo ter?
Será que eu não devo, já que essa mensagem, o Evangelho me alcançou, transformou minha vida, mesmo eu não devo enfrentar essa vergonha que às vezes nos dá? E tantos outros desafios que a gente tem, né? Então, olha, evangelizar, de fato, queridos, nunca foi uma coisa fácil. Nunca foi. Um dos embates que a gente tem é a questão aí da vergonha, né? Como diz assim pessoalmente. Quando olha as dificuldades, a época, nós estamos falando aqui do livro de Atos, numa perseguição ferrenha aqui, uma perplexidade. Os apóstolos realmente foram perseguidos de forma hostil, né? Eles foram presos, eles foram trancados lá. O que eles estavam fazendo? Eles só estavam anunciando a salvação em Cristo Jesus, eles estavam curando, eles estavam trazendo conhecimento para vidas serem transformadas. E com sinais e maravilhas, né? Porque Deus operou ali. E eles queriam o quê? Calá-los. Mas eles fazem o quê? O que eles continuam fazendo e obedecendo a Deus e dizendo que é preciso obedecer a Deus, que aos homens. E quando a gente lê esse texto, ele traz essa resposta para nós, né? Como é que eu evangelizo em tempos em que está tudo tão difícil? Quando tudo ao nosso redor parece contrário. Quando tudo que você fala hoje vira problema se você não concorda com o outro. Quando você fala de Jesus e o outro fala, não acredito em Jesus, não. Não é mais só uma opinião. Vira uma guerra, né? Vira um confronto, vira uma afronta. Mas e aí, como igreja do Senhor, como cristão, a gente se cala? Ou a gente continua, portanto, obedecer a Deus do que aos homens? Então, diante desse texto, a gente vai ver aqui, nesses versículos, algumas formas da gente viver aí, para viver essa verdade, para enfrentar e continuar testemunhando aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Entre elas, aí, a gente vai evangelizar com uma convicção de fé. Sabe, naquela mensagem, um dia você ouviu que Jesus Cristo é Salvador, que Ele é Senhor da sua vida, que Ele transforma, que Ele te trouxe de volta para Deus. Você crê nisso, queridos? Você crê nessa verdade? Um dia você ouviu isso e o Espírito Santo de Deus te convenceu que você é o quê? Pecador. E você, eu falei, eu quero esse Senhor na minha vida, eu quero Jesus em minha vida. E você começou a caminhar nessa verdade. E a sua vida foi transformada. Então, a primeira coisa que a gente aprende nesse texto com eles aqui é que eles caminharam com Jesus, ouviu tudo que Jesus tinha para ensinar. E lembra que Pedro ainda, Jesus aparece para ele e fala, Pedro, tu me amas? Né? Então, assim, olha, depois, a primeira ministração que Pedro faz, quantas almas foram convertidas? Né? Quantas almas o Senhor trouxe a rendição para ele? Então, queridos, viver essa verdade, a convicção do que a palavra de Deus trouxe para nós, a mensagem em Cristo, a salvação, ela é essencial. Por quê? Os líderes ficaram perplexos ali, porque no versículo 23 fala exatamente por que eles ficaram. Olha, no 22 fala assim, todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram. Encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém lá. Então, eles ficaram perplexos com essa resposta que eles trouxeram quando foram buscá-los. E nessa perplexidade, eles ficaram esperando, o que será que vai acontecer? O que vai acontecer nisso tudo aqui? E aí a gente vê, queridos, por que eles foram presos? Porque eles estavam pregando, se você ler um pouquinho antes, você vai ver que eles ficaram tomados de inveja, porque a igreja estava crescendo, a mensagem estava sendo pregada, a doutrina ensinada, pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam sendo libertas. E esses que ficaram bravos aqui eram quem? Os sacerdotes, né? o sinédrio, as autoridades, os capitães da guarda, aqueles todos lá que tinham poder e autoridade. Na indignação, eles foram hostis, no sentimento de inveja, eles trouxeram dor e sofrimento. E a gente vê isso acontecendo sempre, a inveja está sempre rondando de alguma forma, na igreja também, na postura, na posição, no posicionamento, né, de alguns, por achar que é melhor em qualquer coisa. E a gente precisa vigiar aqui, queridos, a mensagem do Senhor, independente daquilo que vier contra, o nosso posicionamento em crer e andar nessa verdade é essencial.
Nós somos aqueles que um dia fomos recebidos por Cristo, né? Porque não somos nós que o aceitamos, é Ele que nos aceita. É Ele que um dia alcançou a nossa vida, nos trouxe, nos quebrantou, e é Ele que continua operando e trabalhando em nossa vida. E nós aprendemos isso aqui com os apóstolos. Eles perseguiram, foram lançados na prisão, ficaram lá e continuaram esperando. Na indignação deles, na perplexidade, eles trazem eles de volta. E o que acontece? Eles continuam lá, fazendo exatamente o que Deus mandou eles fazerem. Porque no versículo 20, você vai ver que um anjo do Senhor vai lá e abre a prisão. Ele só não abre, ele vai lá e diz assim, olha, vá e pregue a mensagem de vida. O que eles fizeram? Bora, quando eles foram procurar, onde é que eles estavam? Você vai ver que pouco à frente vai dizer que eles estavam no templo ensinando a mensagem, ensinando a palavra, pregando do amor de Deus. Então, olha, ter a convicção do que essa mensagem na nossa vida faz toda a diferença, sabe? Diante da nossa caminhada, no meio que nós vivemos, né, com as pessoas que nós relacionamos. Saber quem você é em Cristo Jesus, saber o que Ele fez por você, de onde Ele te tirou, do império de trevas para um reino de luz. Saber que agora você caminha em novidade de vida, com expectativa, esperando a volta dEle. Sabe, independente do que você vier a passar, independente de qual situação, essa certeza, essa convicção de quem você é hoje em Cristo Jesus, ela precisa te dar graça para continuar crescendo, conhecendo, falando, compartilhando e ensinando o Evangelho. Porque Deus não precisa da gente, né, queridos? Não precisa, mas em amor Ele decidiu que nós somos agentes que compartilham esse Evangelho. Ele nos ensinou que amar a Ele, né, de todo o entendimento, de todo o nosso coração, né, com conhecimento, e amar ao próximo, são o resumo do mandamento que Deus nos ensina. Você foi alcançado por essa palavra maravilhosa, pela graça de Deus, pela presença de Cristo. Então, você vive essa verdade. Só que se você ficar crente mais ou menos, você não compartilha. E não é só vergonha que te impede. Basicamente, nós vivemos num país que nós não temos tanta perseguição assim. Temos? Não temos. Temos uma aqui e outra ali. A pastora compartilhou agora que ela soube que lá no sul, né, tem algumas perseguições. Mas, ainda assim, nós não sabemos o que é uma perseguição, igual essa da Nigéria, por exemplo. Nós imaginamos, até, né, usamos a empatia, sentimos a dor deles assim. Mas, de fato, a gente não sabe o que é. E, às vezes, eu falei de manhã que eu chego a ficar envergonhada, porque você ora, mas, às vezes, parece que você, né, assim, tipo, tão longe, tão casual. E, quando você olha o vídeo, quando você vê as informações, você fala, Deus, parece que é outra coisa. A igreja é chamada, queridos, a viver essa verdade. Tem igreja que é missionária no sentido de enviar. Antes, como é que se evangelizava? Quem aqui é do tempo de reunir nas praças e som ligado, e pastor lá com terno e gravata, e falando do amor de Deus? Quem aqui lembra da Praça 7, cheia de gente pregando, falando do juízo final, principalmente na Praça 7 ali, então, não era nem só a salvação em Cristo, mas era o inferno que ia pregar. A gente ouvia muito isso, né? Então, o tempo vai mudando, mas o evangelizar continua sendo. É desafiador para nós. Não é tarefa fácil, mas é mandamento de Deus para a nossa vida. Então, hoje, a irmã não tem, de vez em quando faz. Tem um tempo atrás, o pastor fez daquela praça do EPA ali. Vamos embora reunir ali, gente. Tem igrejas que vão além, vai para a prisão, vai para o hospital, uma forma de evangelizar em outros lugares. Mas é só esse tipo de evangelismo? Evangelizar, gente, é viver essa mensagem, a convicção, é viver e compartilhar, e ela começa dentro da sua casa, ela começa com a sua família, né? Ela começa com as pessoas que você se relaciona. Viver essa verdade do Evangelho, expandir essa verdade onde é que você vive. Onde é que você esteja, com quem você relacionar. Por quê, amados? Porque nada, nem ninguém pode deter a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. A prisão deteve a eles? Não deteve. Eles foram lá e tiraram? Não. O que Deus fez?
Mandou um anjo abrir e fala, vai lá e fala. Então, você pode falar assim, mas foi naquela época, o anjo foi lá e fez. O anjo continua naquela época e hoje ele continua trabalhando para aqueles que hão de herdar a salvação. É o que a palavra de Deus diz. Então, nós podemos contar com a ajuda deles, sim. Nós podemos pedir a Deus que envie esses anjos para nos ajudar, sim. Para estar diante das batalhas que nós enfrentamos, sim. E se nós estamos cientes dessa verdade, convictos e obedientes ao Senhor, é Ele que trabalha para que a gente vá e que a gente possa fazer aquilo que agrada ao coração dEle. Porque Ele não precisaria de nós, Ele precisaria não. Ele foi lá, abriu, falou, sai daí, vai lá e ensina ao povo. Eles saíram da prisão e foram direto para o templo, onde eles poderiam ser presos de novo. Né? E por quê, queridos? Por que a gente precisa entender que num mundo tão confuso desse, a gente precisa entender e ter essa convicção da mensagem, saber, sabe, que o que está à nossa volta, acreditar no poder do Evangelho, acreditar nessa verdade que nos fortaleceu, que nos salvou um dia. Paulo fala isso em Romanos quando ele fala o quê? Que o Evangelho é o quê? Continua sendo o poder de Deus. O poder de Deus que ele fala assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu, depois grego. Ou seja, o Senhor estendeu a salvação a todos. Em 2 Timóteo 4:2, ele fala para Timóteo, olha, pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Será que era só para Timóteo? Será que é só para o pastor? Essa palavra, essa convicção, esse ensino dessa mensagem que te alcançou, queridos, é para cada um de nós. E assim como nós somos alcançados, quantas pessoas precisam ser alcançadas também? E é nós que anunciamos essa verdade, é nós que propagamos, é nós que falamos. Mas, principalmente, nós precisamos viver, né, essa palavra, essa mensagem que um dia nos alcançou. É vivendo essa mensagem, trazendo. Aí sim nós conseguimos fazer, né, como os apóstolos aqui. A convicção deles de saber quem eles eram, o que Jesus fez, não demoveu eles hora nenhuma. Continuaram firmes. Se você continuar lendo o texto aqui, você vai ver que eles continuam cumprindo o propósito de Deus. A gente vai ver as situações diversas que eles viveram em prol da salvação que os alcançou, do Evangelho, né, de Cristo Jesus que chegou para mudar. Que é o que muda, é o que transforma a vida da pessoa, é a presença de Cristo. Não tem outra. Não tem outra forma. Você pode querer, Deus pode te abençoar com várias coisas, mas tudo cai no vazio se Cristo não for Senhor da sua vida em primeiro. Se você acredita nessa verdade, ainda com vergonha você evangeliza. Se você acredita nessa mensagem, se você tem convicção, onde você fizer e o que você fizer, você fala dessa verdade. Mas a pessoa não quer ouvir. Mas se você tem oportunidade, se ela veio até você, se de alguma forma você tem um relacionamento com ela, você tem oportunidade de ajudá-la, ajude. Mas ajude falando dessa verdade. Né? Com essa convicção do que Cristo fez na sua vida e pode fazer na vida de qualquer um que o recebe, né, como Senhor e Salvador da sua vida. Então, ter essa verdade no coração, porque quando o ambiente cultural, queridos, está aí gerando confusão moral, espiritual, né? Toda essa confusão, uma hora pode, o que pode, o que é cultural, o que não é, isso vai. De manhã eu comentei sobre Halloween agora, final de outubro. Quantas pessoas ficam ali questionando, às vezes cristão mesmo, pode mandar o filho fantasiado? Pode ter Halloween lá? É coisa de criança, né? Não tem problema. O que isso agrega, queridos, culturalmente na vida do seu filho? Nada. Então, você pode sentar e ensinar e explicar e falar, olha, não precisa ir para a escola hoje. Precisa participar. Você ensina do que se trata, mas não desperta a ele o desejo de estar ali no meio. E o que te faz ter essa decisão de autoridade sem aborrecimento, sem briga, sem confusão? A clareza do que o Evangelho significa na sua vida. Quem é Cristo Jesus? O encontro que você teve com essa verdade que transforma a sua vida. E você vai ver que seu filho cresce e sobrevive perfeitamente bem, sem festa junina, sem Halloween, sem tantas outras coisas culturais. Mas você não vai fazer dele também uma pessoa ignorante. Você vai ensinar. Só não precisa o quê?
cultuar, não precisa participar. Não agrega. É cultural? Tudo bem. Mas um cultural que vem disfarçado para, de alguma forma, ser cultuado também? Quando é que você vai ter essa clareza de se posicionar diante disso? Quando você tem convicção dessa mensagem em sua vida. Então, hoje, evangelizar mais do que nunca, queridos. Você precisa saber no que você crê e por que você crê. Porque não dá para tirar uma parte da sua vida e ser cristã e a outra situação você deixa para lá. Sabe, não dá. Tudo que você vai fazer, a base da sua vida é quem? É Cristo, não é? Então, a minha base é Cristo. E a partir desse Cristo, Senhor, que me sustentou, que me chamou, é construído tudo mais que eu vivo. Toda a relação que eu tenho. Tudo aquilo que a minha vida desenvolve. Então, ter convicção disso. Como é que esses apóstolos foram mortos? Cada um deles viveu acreditando nessa mensagem, propagando essa mensagem, até o dia que o Senhor os levou. E não foram mortes fáceis, né? Não foram coisas assim, se deitou, dormiu e pronto, não. Eles sofreram. Quando eles eram judiados da forma, que fala que são 40 chibatadas em 39 menos uma, já pensou o que é? Não é só um chicote qualquer. Com aquela pontinha metálica lá para poder tirar um pedacinho da carne. E por que isso? Porque eles chegaram e falaram, olha, Deus, pela sua graça, bondade e amor, enviou seu Filho amado, viu, para que você creia nele e seja salvo. E você possa ter vida eterna a partir de agora, e um dia você vai encontrar com ele. Por que isso incomoda tanto? Uma verdade dessa, uma verdade que te alcançou e transformou. E aquele que está perdido, né? Se sente incomodado, tem que calar. Mas você que foi alcançado, queridos, não pode mais. Por quê? Porque ainda continua urgente e necessária a mensagem de salvação. Jesus salva, Jesus liberta, é Ele que transforma, né? É Ele que é capaz de suprir toda e qualquer necessidade da nossa vida. A começar essa, né, de vida eterna, de ter relacionamento com Deus. De poder ter essa leveza de chegar diante do trono e poder orar a Deus, e poder chegar e poder falar que Deus é Pai. Né? Colocar a sua vida diante dele em oração e clamar Pai. Saber que Cristo te deu a mim, essa graça maravilhosa de poder chamar Deus de Pai novamente. Tudo de mal, tudo de ruim que está à nossa volta, queridos, só acontece por quê? Por causa da queda. O nome disso é uma palavrinha pequena, mas desastrosa. Pecado. O homem caiu. Deus não foi pego de surpresa. Deus já desde o início Ele coloca o plano pelo qual Ele iria resgatar a gente novamente. Então é nessa verdade. Não vai ter mundo bom. Nós oramos pelos governantes. Nós fazemos escolhas baseadas na palavra de Deus, com princípios para poder viver essa verdade. Mas o mundo nunca vai ser bom. Por quê? Porque ele está aguardando aí, não é? A natureza não está aguardando a redenção dos filhos de Deus. A gente vê tanta coisa triste acontecendo, tanta coisa ruim. E nós clamamos, e nós pedimos a Deus, e nós precisamos viver essa verdade. Nós queremos um bom governante, temente a Deus, com princípios morais. Mas ele não é Deus. O Senhor pode agir por meio dele, as nossas escolhas vão fazer diferença. Mas quando é que vai ser pleno, queridos? Se nós não enchermos o nosso coração com essa verdade, com essa esperança de que Cristo vai voltar e que tudo vai se fazer novo. A Bíblia diz que a nossa fé é miserável, ela é vã. Nós precisamos viver todos os dias o nosso desafio, na criação dos nossos filhos, na relação com a nossa família, né, do nosso trabalho, onde a gente for com a mesma expectativa. Jesus Cristo vai voltar. É ruim tudo isso que a gente está vivendo. Ver tanta violência, tanta confusão, ver tanto abandono. Mas nós cremos que Cristo vai voltar e que isso vai passar. E até lá nós caminhamos juntos, anunciando essa verdade, crendo nessa verdade, tendo nossa vida transformada. Enquanto você sendo filho, enquanto sendo marido, esposa, enquanto sendo dono, patrão, né, funcionário, essa verdade tem que permear a nossa vida. Seja o que lá que a gente for fazer, a gente precisa viver nessa verdade. Amém, amados?
É fácil não. Tem um outro ponto aqui, do 26 ao 29, que evangelizar também em tempos difíceis exige da gente coragem para obedecer a Deus. Será que a gente precisa de coragem para obedecer? Os apóstolos foram levados, aqui no versículo 26, fala que os soldados chegaram e os levaram de forma amistosa, amável. Né? Vamos. Por quê? Eles estavam com medo de serem apedrejados, porque esses soldados aqui não eram soldados romanos recrutas. Eram soldados, segundo a história diz, eles são soldados do templo. E eles são violentos para poder agir de acordo com os sumos sacerdotes, né, da forma com que eles abordavam, a forma corrupta de agir. Então, eles não chegavam com carinho para conduzir eles à prisão. Já era com açoite, com covardia, né, batendo. Então, eles chegam miudinho para poder pegá-los de novo. E a palavra faz questão de dizer por quê. Porque o povo apoiava os apóstolos, a mensagem que eles estavam pregando, o que eles estavam fazendo, o que Deus estava operando por meio deles, a ação do Espírito Santo em libertar e curar. E o povo foi sendo tocado por essa verdade. Então, eles estavam tudo ali em volta, né, apoiando. Então, vamos retirar eles daqui de forma calma, né, de forma passiva. Mas, quando eles foram lá diante do Sinédrio, eles reclamam e falam com eles assim, olha, foi dada ordem expressa a vocês para não ensinarem no nome desse homem. Nem o nome de Jesus eles pronunciam. E Pedro fala de forma ousada, né, que o que é mais importante? Obedecer a Deus e não os homens. E ele fala, confrontando a eles com essa verdade. E isso aqui não é contraditório o que está escrito em Romanos 13, que foi pregado aqui, não. Nós devemos respeitar as autoridades. Né? Mas quando essa autoridade também foi pregada e falado isso, que essa autoridade, ela extrapola o princípio da sua fé, daquilo que você acredita, né? Você não é obrigado. Ao contrário, você tem que obedecer a Deus. É aquele desafio. Pode mudar os números. Você trabalha numa empresa, você está numa escola, eu preciso passar nessa prova, uma colinha vai bem, certo isso? Mudar os números está certo? Deixar de pagar o que é devido está certo? A proposta de mentir, enganar, tipo, não, se você fizer assim, você vai ser beneficiado. Espera aí. Eu posso sair de um salário X e ir para outro salário? O que eu tenho que fazer? É só você omitir. É só você não falar a verdade. A questão que a palavra de Deus diz é, melhor obedecer o quê? A Deus. Se eu tiver que perder o emprego, perderei. Deus não é o mesmo Deus que abriu aquela porta, Ele vai abrir outro para você. O mesmo Deus que te provê e sustenta a sua vida, Ele continua te sustentando. Então, quer dizer, não precisa ficar com medo. É o que Pedro faz aqui. Façam o que vocês quiserem, prendam, batam, mandam. Mas o que nós queremos aqui é o quê? Obedecer a Deus. É para isso que nós estamos aqui. Para fazer o Evangelho conhecido. Para fazer com que a verdade seja conhecida, ensinada. Aquilo que Cristo começou a fazer, Ele continua fazendo por meio do Espírito Santo. Então, queridos, ter essa coragem nas coisas pequenas do seu dia a dia faz diferença. Não precisa ser coisa muito grande. Aqui eles estão falando de um evangelho, né, de pessoas ali, mas cada um de nós somos responsáveis por evangelizar em cada espaço que nós estamos. A começar na nossa família, a parentela, né, ao trabalho, às escolas. Você não tem uma fala aqui dentro da igreja e outra lá fora, não tem, irmãos? Não, né? Glória a Deus. O que eu quero ver como princípio aqui? Que a primeira coisa que falam aqui é a lealdade que a gente precisa ter a Deus. A lealdade do cristão é, em primeiro lugar, a Deus. Obedecer a Deus significa, muitas vezes, contrariar o seu chefe, contrariar pessoas que têm autoridade sobre sua vida. Outro dia, eu estava conversando com uma das meninas que ela é professora na escola pública. E ela falou assim, você não sabe o desafio. Eles podem doutrinar. As crianças estão na escola para quê? Não é para aprender matéria, não é para poder aprender a ser um cidadão, para se profissionalizar, para ter conhecimento. O que eles querem fazer? Eles querem ensinar ideologias,
Eles querem ensinar que a criança pode ser o que ela quiser, que ela pode, o corpo dela são as suas regras. Isso é coisa para se ensinar dentro de uma sala de aula? Nunca foi, né? Na nossa época, a gente ia para o pátio da escola, antes de entrar para a sala de aula, o hino nacional era cantado, o Pai Nosso era orado, a Ave Maria era orada. Não interessa se você era crente, se você professava outro tipo de religião, mas havia esse respeito. A educação moral e cívica, ela acontecia de fato. E que época preciosa. Não existe mais. Não existe mais. Então, assim, o professor ele é proibido de falar de Deus em sala de aula. Beleza. Então, é proibido de falar de toda e qualquer outra coisa, porque ali é para ensinar. Joia. Mas e saindo dali? Saindo dali, ele pode acolher uma criança, ele pode instruir um adolescente, ele pode abraçar? Ele pode, se não estiver perto dos demais, porque se estiver ainda no pátio da escola, ele é reprimido ainda, segundo ela. Você acha que a gente pode falar? Não pode, não. Ai da gente. Então, a questão é, mas e aí? O que você faz? Você se cala? Ou você abraça a verdade e a fé que você acredita? E ela falou assim, não, eu procuro viver essa verdade. O que está ao meu alcance de fazer e trazer para o acolhimento e poder, eu não faço isso dentro da sala, mas sair da sala de aula. Se está ao meu alcance de falar, eu falo. Se está ao meu alcance de abraçar, eu abraço. Mas e quantos, né? Obedecer, coragem para obedecer. O confronto cada vez vai ser maior. E é óbvio, né, gente, que só vai ficar mais difícil. A Igreja do Senhor cresceu com as perseguições. Né? Deus tinha um propósito que ela avançasse. Em todo o tempo, Deus deu suporte. Em todo o tempo, Deus sustentou. E não é diferente hoje, não. Nós continuamos caminhando nessa verdade com as coisas mais difíceis hoje. Quanto mais progresso, mais desenvolvimento, mais tecnologia, né? Os pecados também estão aí, nas suas novas formas, destruindo famílias, né? Situações tão difíceis aí que estão vivendo. Então, o que a gente precisa tentar entender que esses tempos tentam calar a sua fé. Tenta. Mas quem é que vai deixar? Se vai calar ou não? Sou eu e você. Se a nossa postura for firme, se nós temos convicção na mensagem, se nós cremos em Deus, nós vivemos com essa coragem, então nós podemos vencer sim, queridos. Pressões sociais, críticas, relativismos, né? Seu corpo, suas regras, você pode fazer o que você quiser. Pode não. Pode não. Cristo é Senhor da sua vida, então é Ele que direciona. Mas eu precisei mentir, foi só uma situação assim que eu não podia falar. Então, se você não pode viver a verdade, se cale. Não mintam, então enfrente. Coragem para obedecer a Deus. Não mentiras para poder... não, isso aqui é a menor coisa. Obedecer a Deus importa. Porque Deus sempre vai olhar a intenção do nosso coração. Sempre. Então, viver essa palavra, passar, compartilhar, pregar. Tempos difíceis, mas que o Senhor nos chamou para essa verdade. Para esse confronto aí. Evangelizar significa o quê? Não negociar os princípios que Deus nos ensinou. O princípio da sua palavra, né? Ele deve ser pregado não com suavidade, não é bem assim. Gente, é muito triste, porque o Daniel de manhã estava falando sobre pessoas, autoridades que falam da Bíblia de forma distorcida, como o Lula falou, como o Dino falou, palavra do Senhor. Distorcer a palavra. E quantas pessoas acreditam naquela distorção e não na verdade da palavra? Não é? Quantas? Então, a gente precisa entender isso, que viver essa verdade, ter coragem de viver, porque eles vão, de qualquer forma. Tem gente falando que, né, a igreja vai ser, de alguma forma, seduzida pelo próximo ano. Então, queridos, que a gente não se deixe, ser corrompido, de maneira alguma, e viver essa verdade do Evangelho. Essa mensagem que um dia te trouxe para a realidade. Essa mensagem que te libertou, né? Esse Deus que transformou a sua vida por meio de Cristo, que te trouxe de volta para Ele. Nós temos aí situações ainda que a gente vai enfrentar, com certeza, mais difíceis ainda. A questão é, como é que eu estou vivendo esse Evangelho? Como é que eu declaro essas verdades na minha vida?
Como é que eu compartilho ela dentro da minha casa e a partir de onde eu ando? Pregar com amor, sim. Pregar com verdade. Porque esse evangelho é que gera nas pessoas arrependimento, perdão, mudança. Então, se eu não tiver coragem para viver essa verdade, como é que eu vou testemunhar? Quantas pessoas vocês ouvem falar, que falam, você é crente? Não, eu prefiro ser crente eu. Por quê? Porque falta testemunho, falta verdade, né? Falta viver aquilo que está proposto na palavra de Deus. E por último aqui, eu quero compartilhar do versículo 30 ao 31, nesses tempos difíceis de evangelizar, lembrar, queridos, que Cristo é a única esperança. Única. Não é Cristo e mais alguma coisa. É Cristo no centro da nossa vida. Quando Pedro diz ali no versículo 30, ele fala assim, o Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando à sua direita como príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Então, Pedro proclama essa verdade. E ele fala assim, olha, Deus ressuscitou Jesus. Né? Ele o exaltou como príncipe, está à direita de Deus Pai. Ele é Salvador. Então, Pedro enfatiza isso de novo. Né? A essência, a centralidade de quem Cristo é. E Deus fez isso para quê, queridos? Para conceder arrependimento e perdão para Israel. Arrependimento e perdão para nós. Né? O Senhor fez isso em amor. Não é isso? Ele amou de tal maneira que nos deu o seu Filho, para aquele que crê nele seja salvo. Agora, quem não crê já está condenado. Não é isso? Então, viver essa centralidade de Cristo em nossa vida. Não é Cristo e mais nada. É Cristo Senhor transformando a nossa vida. É crer nessa verdade dessa mensagem que te salvou. É ter coragem de obedecer a Deus nos mínimos detalhes. Provérbios vai dizer que aquilo que nos faz pecar não são as grandes coisas, não. São as pedrinhas pequenas. São aquelas que a gente empurra, né, para debaixo do tapete. Mas que em todo tempo o Senhor nos chama a olhar para Ele. Por quê? Porque Ele tem misericórdia, Ele tem perdão. Ele está pronto a trabalhar arrependimento na nossa vida e mudança. Que a gente possa ser, queridos, uma igreja do Senhor que de fato viva essa verdade, né? Que evangelize apesar de qualquer, independente de qualquer coisa. Você não perca a oportunidade, quando alguém te pedir ajuda, fale, olha, eu te ajudo, mas aqui, quem pode mais mudar a sua vida? Quem é que pode transformar a sua vida? Eu vi um post de um rapaz, que ele estava no sinal e tinha um rapaz com cartaz escrito assim, estou com fome. Aí o rapaz falou, beleza, está com fome, eu vou matar a fome dele. Chamou, você aqui, amigo, entra aqui, eu estou indo ali fazer um trabalho, vão comigo? Ele falou, não. Eu falei, você não está com fome? Você não precisa de dinheiro para trabalhar, para poder alimentar? Ah, não, pode deixar, pode deixar. E ele foi saindo assim. Aí o rapaz indignado falou assim, a gente quer ajudar, mas eles não querem ser ajudados. Quando fala de trabalho, eles até arrepiam, mas é muito mais fácil ficar com um cartaz lá. Então, ele falou assim, numa oportunidade dessa, a gente ampara, a gente traz o trabalho e a gente acolhe, falando, eles querem, não querem. Mas o que a gente faz? A gente está proposto, né, a essa verdade, essa mensagem que nos libertou, essa verdade em Cristo, de compartilhar, de ensinar nas mínimas coisas, de falar dessa verdade do que Cristo fez para nós. O Evangelho é uma mensagem, queridos, cristocêntrica mesmo, não é autoajuda, não é nossa, eu vou declarar isso aqui quantas vezes para que eu possa ser ajudado. Precisa não. Se você declarar que Cristo é Senhor da sua vida, que Ele não só te salvou, mas é Ele que direciona os seus passos, você vai ver que não tem nenhuma autoajuda que te ajuda mais do que Cristo em essência trabalhando na sua vida. As outras coisas servem de acréscimo, conhecimento, a gente aprende, vai desenvolvendo, vai melhorando. Mas se a verdade, a pessoa de Cristo em nossa vida, se nós não vivermos essa verdade, como é que a gente vai compartilhar ela? Tempos difíceis, amados. A esperança da verdadeira, ela está onde? No Cristo exaltado. No Cristo que está à direita de Deus Pai. Aquele que intercede por mim e por você.
Aquele que, quando nós chegamos diante dele para orar, o Senhor nos olha e veja, olha, Cristo trouxe de volta para o Pai. E é a Cristo que ele vê. Isso faz toda a diferença quando nós vivemos essa verdade. Não deixar a religiosidade nos engessar, mas viver o cristianismo de fato, viver Cristo de verdade. Né? Oferecer ajuda, sim, mas principalmente a verdade que liberta. Né? As pessoas procuram soluções rápidas, mas soluções rápidas também fazem o quê? Cria vazio rápido, né? Eu falei de manhã, não tenho nada contra tatuagem, tatua quem quiser. Mas eu vi o testemunho de um rapaz, ele dizendo, ele tatuou tudo, inclusive o rosto. E aí ele teve um encontro com o Senhor, e ele fala, agora eu quero me ver de volta. Eu tinha esquecido como é que era o meu rosto. E a batalha dele agora é para poder tirar a tatuagem. E ele falou assim, hoje eu não tenho nenhum vazio sequer. Eu entendi o que é ter a completude de Cristo em minha vida. E isso faz diferença, amados. Faz muita diferença. Cristo na vida de uma pessoa. Eu trabalho com algumas pessoas em termos assim, de terapia. E as pessoas querem, quando você ouve, elas muitas vezes, não são todas evidentes, mas a maioria quer uma resposta pronta que você pode dar para ela. Sabe? E aí eu falo sempre a mesma coisa. Eu não tenho resposta para você. Nós podemos buscar. Qual é a causa disso que você está vivendo? E quando as pessoas são cristãs, eu ainda posso falar. Cristo é a completude na sua vida. Porque sendo o Senhor já nos cura. Cura as nossas emoções, a nossa alma. E muitas coisas o Senhor vai fazer com que a gente procure se curar por meio de relacionamentos. Por meio de pedido de perdão. Por meio de perdão que você precisa dar. Por meio de aceitação de coisas que você não pode mudar. Né? Então, não adianta tratar o sintoma, a gente tem que encontrar a causa. É como uma febre, né? A febre vem, você dá um remedinho, ela passa. Mas enquanto não descobre a causa dela, não resolve o problema. Resolve? Não. Uma garganta inflamada vai manifestar febre, você dá um analgésico e tudo bem. Mas quando é que resolve? Resolve quando o antibiótico entra lá, certeiro naquela bactéria. Então, é assim, sabe? A nossa fé precisa também. Qual que é a causa? Por que eu não estou vivendo essas verdades que está proposto para mim? Por que eu não consigo, a minha fé está tão oscilante? Por que uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo? Por que eu não consigo viver essas verdades aqui? Por que eu não consigo compartilhar dessa mensagem que um dia me alcançou? Se a palavra de Deus é para mim, ela é profunda, ela é capaz de separar juntas e medulas. Se ela transformou minha vida, ela pode transformar a do outro. A empatia, o amor, a misericórdia, né? Então, queridos, quem evangeliza só tem uma coisa para oferecer: Jesus Cristo. É Ele que gera arrependimento, é Ele que traz perdão, é Ele que traz reconciliação com Deus, né? Crises pessoais, sociais, Cristo continua sendo a resposta. Tem ótimos profissionais da área de saúde mental para ajudar, mas a base fundamental é Cristo na vida da gente. A verdade, né, que nos norteia é saber que Cristo transforma a vida de uma pessoa. E eu e você podemos ser esse agente que Deus trabalha para que o outro ouça a verdade, para que ele também seja transformado. Ele já transformou minha vida, transformou a sua, então compartilhe dessa verdade. Ah, mas é difícil, mas a pessoa não quer, mas não perca a oportunidade. Onde você estiver, na situação que você estiver vivendo, traga o amor de Deus, a verdade da salvação para a vida dele. É difícil mesmo, não foi fácil para os apóstolos. Será que foi? Ser açoitado, ser preso, foi fácil para eles falar do amor, trazer ali a graça de Deus? Continua sendo difícil, mas continua sendo possível. Por quê? O mesmo Espírito que trabalhou lá, trabalha hoje. Amém, queridos? Eu quero encerrar com vocês aqui, lembrando uma coisa muito importante. Que evangelizar não é uma atividade da igreja, sabe? Não é assim um evento. É a sua própria razão de existir. Quando Jesus falou assim, olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho, ensinando, né? E batizando. Então, viver essa verdade. A igreja existe para isso. Para quê? Porque ela anuncia Cristo.
Um Cristo que ilumina esse mundo. Um mundo que está em trevas. Um Cristo que oferece a única mensagem para transformar. Por quê? Porque quando você recebe a Cristo, a sua vida eterna, ela começa aqui. Não é quando Ele voltar, não. Você já está. Você já tem vida eterna em Cristo Jesus. E evangelizar, queridos, não é uma opção, não é opcional. Evangelizar, na realidade, é a expressão de obediência, amor e missão. O tema é renovando a missão. Renovando quer dizer o quê? Olha, lembrando você de novo, que você foi chamado um dia, a mensagem te alcançou. Cristo te libertou, Ele transformou a sua vida. Então, continue. Aquilo que você recebeu, continue trabalhando para que Cristo toque em outras pessoas também. Para que Cristo cure a igreja, para que Cristo salve, traga cada vez mais pessoas. Para que elas se reúnam para a glória dEle. Né? Então, viver essa verdade aí. Então, aqui, só para lembrar a gente de novo, convicção na mensagem. Está difícil, mas se eu sei quem Cristo é e o que Ele fez por mim, nada nem ninguém pode tirar isso de mim. Pode, queridos? Não pode. Né? Se eu tenho certeza, eu não negocio ela com nada, nem com ninguém, por nada. Né? E se Deus é Senhor da minha vida, eu sou obediente a Ele, então não importa a proposta que for feita. Eu tenho coragem para obedecer àquilo que Deus me ensina por meio da sua palavra. Não tem meias verdades. Né? Sim, sim, não, não. Eu tenho uma vida transparente. Eu vivo uma vida clara com essa convicção da minha fé. E a outra coisa é lembrar que Cristo é o centro da pregação. Você não tem que inventar nada. Você não tem que falar de campanha. Você não tem que falar que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Você só precisa apresentar Cristo. Esse mesmo que te salvou e que transformou a sua vida. É só Ele que você vai apresentar. De que maneira? Da maneira que o Senhor te deu a oportunidade para fazer. Com o seu funcionário, né, com seus irmãos, com a sua família. É fácil? Não, nunca foi. Mas foi assim que Deus decidiu que seria. Ele poderia fazer de outra forma. Ele não precisaria de nenhum de nós. Mas por nos amar, se revelar a nós, Ele também nos sustenta, Ele nos capacita, Ele nos direciona. E tudo isso para quê? Para a glória dEle. Amém, queridos? Então, que essa verdade seja na sua vida, na minha vida. Que você não perca a oportunidade de falar do amor de Cristo. Que você cumpra o seu papel. Eu queria ir lá para a África, eu queria ir lá para não sei aonde. Se fosse para você ir, Deus trabalharia e você estava lá. Mas não adianta você querer ir para lá se você não faz a missão aqui. Porque você começa aqui dentro e expande. Não, mas para Deus só vai ouvir se eu for para tal lugar, se eu for... Não. Se você dar o que comer, se você der o que beber, se você agasalhar a quem precisa, você está fazendo o que Deus mandou você fazer. Amém? Na pessoa pequena, num gesto pequeno, não importa. Deus está sempre olhando a intenção do nosso coração. Então, se Ele te mandar para algum lugar e Ele te mandar, pode ter certeza que Ele te sustenta. Mas enquanto você estiver aqui, você faz o que Ele falou para você fazer. Falar do amor dEle, da sua graça, da sua bondade, da sua volta. E do juízo, né? Porque quem vai convencer a cada pessoa é o Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor decidiu que nós, eu e você, podemos anunciar isso por meio da palavra. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?